Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo, cara, é o seguinte, você passou aí anos vendo a mídia falar dos jogadores do Vasco de uma maneira não tão bacana, né? Para não dizer outra coisa. E aí, depois dessas duas atuações, você vê muitos jogadores tendo destaque aí em vários programas, vários comentaristas, ex-jogadores falando muito bem de alguns atletas do Vasco. Isso é interessante pra gente trazer aqui e aí repercutir. Vou trazer aqui o Dodô, André Hernan, lá do canal Camisa 21, falando muito bem do Peck, do Léo, do Jair, e trazer também a galera aqui do Jogo Aberto, Renata Fã, Denilson, Chico Garcia, elogiando vários jogadores do Vasco. Ah, meu Deus, só Deus sabe como eu fui criticado aqui nesse canal, sei, por alguns vascaínos dizendo: Thiago, esse time é muito fraco, a gente vai brigar pra não cair. E eu me mantive aqui, mesmo com as críticas. Eu falei, o nosso time não é maravilhoso, mas a gente tem condição aí de competir com qualquer adversário. E eu acho que foi aí dois bons testes, né? Atlético Mineiro e também Palmeiras. Vou passar essas duas resenhas aqui para ver se você concorda com esses elogios e também pontuar aí o que você acha desses jogadores citados. E aqueles que também não foram citados aqui, família vascaína. Mas antes, vamos pincelar aí o Campeonato Brasileiro, que terminou ontem a segunda rodada, né? Botafogo e Bahia, melhor dizendo, Bahia e Botafogo, porque o Bahia perdeu dentro de casa e aí é o nosso próximo adversário. Com o fechamento aí da rodada, o Vasco ficou na quinta colocação. Quem diria aí? Eu acho que é um resultado positivo aí, esses 4 pontos, enfrentando o Atlético Mineiro e também Palmeiras. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí, já que o Bahia é o nosso próximo adversário. Foi a primeira vez que eu vi o Bahia jogar de fato um jogo completo. Nem sabia que eles jogavam lá com 3 zagueiros, né? Até o Rezende, que jogou contra a gente no ano passado, um volante. Não sei também se o Canu é titular lá, vocês podem me ajudar aí, porque o Canu é um atleta do Botafogo, acho que está emprestado junto ao Bahia, então provavelmente não poderia enfrentar o Botafogo. Ele utilizou o Rezende, um volante que até jogou muito bem contra o Vasco, um time que joga com alas, né? Pelo lado esquerdo é o Chaves, um jogador que está sendo muito criticado lá, mas é veloz, tem liberdade no esquema de jogo, o Vasco tem que ficar de olho. O Jacaré, que é um atacante, estava jogando de ala pela direita, e aí o meio-campo com Azevedo e o Iago, né, que passou aqui pelo Fluminense. Eu acho que o Vasco pode se aproveitar por esse setor aí do campo, que são dois jogadores que até tem uma certa marcação, mas eu acho que o Vasco pode criar boas oportunidades ali por esse meio campo do Bahia, que eu não achei tão forte assim não. E aí um ataque com ali o Ademir, o Cauli, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Achei bom jogador, um meio campo que Jair, Rodrigo, Andrei vai ter que ficar de olho porque ele é rápido, ele tem habilidade, né? Citei aqui o Ademir e também o atacante, o Everaldo, cara, que não jogou nada. Realmente foi um jogador a menos aí. O que eu quero dizer aqui, família vascaína, é o seguinte: o Bahia vem de 2 péssimos resultados, né? Perdeu fora pro RB e perdeu pro Botafogo dentro de casa. É um time que realmente aí tem sérios problemas defensivos. Agora, o Bahia tem características no seu time titular, pelo menos que eu vi, que tem todo o potencial para prejudicar o estilo que o Vasco joga. A gente sabe que o Vasco, quando joga contra times que o ataca, e aí é um time reativo, o Vasco vai até bem, claro que pontuando, que não pode sofrer da maneira que sofreu contra o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Claro que eu já pontuei aqui que são times que vão impor o Vasco isso, porque são times que têm mais qualidade. Agora, eu até citei isso no vídeo de ontem, né? Se o Vasco abrir 2-0 contra o Bahia, não pode sofrer contra o Bahia, porque eles não têm time para fazer esse amplo domínio que Atlético Mineiro e Palmeiras fizeram aí contra o Vasco. Mas pontuando aqui, família vascaína, tem muitos jogadores de velocidade, ou seja, fechadinho e jogando nos contra-ataques, podem sim prejudicar o Vasco, então o Vasco tem que observar isso, abrir o olho em relação, porque o Ademir é um jacaré, aí quando entra no segundo tempo também tem o Gabriel Teixeira, que disputou a Série B pelo Grêmio, o Arthur Salles, né, que foi revelado no Vasco, entrou bem, quase deu um passe muito bonito pro Gabriel Teixeira fazer o gol, mas o goleiro do Botafogo tá pegando muito, né? E só para finalizar aqui com o Botafogo, aquele Botafogo que a gente viu no Campeonato Carioca, em algumas partidas também agora da Taça Rio, pode esquecer, o Botafogo melhorou demais, hein? O Botafogo vai aí quando o Vasco enfrentar, sem sombra de dúvida, dar dificuldade para o nosso Vascão. Por exemplo, o Castro ontem, né? Acho que ele foi usado
jogar contra o Bahia ontem. Por exemplo, ele usou o Danilo, né, que foi revelado do Vasco de volante, e usou o Lucas Fernandes de segundo volante, um meia armador. Carlos Eduardo mais à frente, Vitor Sá, o Júnior Santos, que somou demais nesse ataque do Botafogo, e o Tiquinho. Então jogou de uma maneira ofensiva, o jogo não foi tão bom assim, o primeiro tempo até foi legal, o segundo deixou um pouco a desejar, mas assim, cara, o Vasco tem totais condições de ganhar do Bahia. Eu diria até que é obrigação do Vasco ganhar do Bahia, mas pontuando que eles têm características que podem realmente aí nos prejudicar, que é essa questão de muitos jogadores de velocidade, jogar fechadinho e no contra-ataque. E por que eu tô falando isso, família vascaína? Só pra gente finalizar esse assunto, que é uma obrigação do Vasco ganhar do Bahia, até pensando na sequência da competição, sonhar com objetivos maiores, né? Porque o Vasco tem a seguinte sequência, perdão. Bahia em casa, Fluminense fora, Curitiba fora, Santos em casa e São Paulo fora. Desses times aqui que o Vasco vai enfrentar, a gente pode dizer que o Fluminense é o único que está vivendo um bom momento. Os outros 4 tá complicado para eles, né? Então a gente pode aproveitar. Lá no grupo de membro eu até coloquei essa sequência do Vasco e falei assim, eu posso sonhar com 15 pontos nesses jogos aqui, nesses 5 jogos? A galera, ô Thiago, vamos lá, vamos com calma, vamos ter humildade. Então beleza, eu vou ter humildade, eu queria saber a opinião de vocês. Desses 5 jogos aqui, eu posso sonhar com 11 pontos? Posso. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Posso sonhar em ganhar do Bahia, ganhar do Curitiba e ganhar do Santos? Né, Bahia e Santos em casa, e eu acho que o Curitiba, todo vascaíno entende que mesmo fora, dá pra gente somar aí uma vitória. E aí eu botei aqui, como o Fluminense é um time que tá vivendo um bom momento em um clássico, um empate, e o São Paulo fora, lá com o Dorival, um empate, Vasco somaria aí 11 pontos. Deixa aí nos comentários o que você acha, posso sonhar com isso? E pra gente estar finalizando o vídeo, vamos falar bem dos jogadores do Vasco, né? Porque nos últimos anos, realmente, aí, era críticas atrás de críticas, família vascaína. E é muito legal trazer aqui a mídia falando dessa maneira. Claro que é uma amostra pequena, claro que são 2 rodadas apenas, mas eu acho que a gente tem que dar valor para esses jogadores, porque demonstraram muita vontade, muita raça, muito empenho e conquistaram, sim, bons resultados aí. 4 pontos contra Atlético e Palmeiras, a gente tem que ressaltar. Então vamos aqui trazer a mídia. Dodô, André Hernan, lá no Camisa 21, e a galera do Jogo Aberto também, Denilson, Renata Fã. Se liga só. E tem que destacar no Vasco o Peck, né? O cara tá jogando bem. Lionel Peck. Eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Desse time do Vasco, eu acho o Léo Pelé top. Eu acho. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Léo Pelé top. Bom dia, pessoal. Eu acho o Léo Pelé top, cara. É um jogador assim completo. Pode dar 10 pra ele. Não, ele tem saída de bola, ele é bom no jogo aéreo, ele desarma. Por que a torcida de São Paulo não gostava dele? Porque ninguém dá certo no São Paulo, gente. Calma. Tá muito bem. Mas o Peck tá me surpreendendo, assim. O cara tá com confiança, tá forte, tá... O técnico tá indo pra cima. É confiança, tá Dudu. com E o Vasco também... do Vasco. O torcedor do Vasco resgatou o orgulho de ser vascaíno. E o time do Vasco, isso contagia, você sabe bem melhor do que eu. Quando o cara tá o time tá confiante e fala, a gente não entra pra perder. Porque às vezes você já entra e fala, pô, a gente vai se fuder. Tá competindo, tá competindo. Não, entra e fala, não, vamos ganhar. Vamos competir, sim. É o Vasco. E aí entra com uma outra postura e é um time competitivo hoje. Com o Gabriel Peck é a mesma coisa. Quando ele surge, fala, pô, esse moleque é bom, esse moleque é craque, ele é habilidoso. Aí depois ele dá uma patinadinha, porque ainda é muito jovem, e fala, e agora ele tá realmente um jogador de verdade. O Alex Teixeira também tá jogando agora. O Alex Teixeira tá jogando bem. Tentou chutar, Dudu. Tentou chutar. Tava olhando pra baixo. Tentou chutar, o Pedro Raul aquela tiradinha aí, o Pedro Raul fez o gol. O Pedro Raul que tá precisando fazer gol também, fez o gol. Então o Vasco tá acertado. Tem o garoto que tá no Chelsea já, que é o... Como é o nome do menino? Andrei. O time do Vasco tá certo, velho. O time tá bem treinadinho. O Pumita Rodrigues também é muito lateral bom. Só dar um chute lá na casa do cara, mas tá jogando bem. Mas é uruguaio, né? Olha, tem o Puma, Piton, o Léo Pelé na zaga, tem o André no meio. Competitivo, e o Bambu? E o Bambu pergunta pro Silvio Santos. É Bambu e Léo Pelé, a zaga do Vasco. Bambu e Léo Pelé. O escorraçado do Corinthians é tudo do São Paulo. Se você falasse isso um pouquinho antes, a zaga do Vasco no Campeonato Brasileiro ser Bambu e Léo Pelé. Os caras falam ferrou. Piada, né? Os caras iam falar que é piada. Estão jogando bem. Exato. Estão jogando bem. E outra, tem que destacar a torcida do Vasco, né? Sensacional. Que isso, o Maracanã tava lindo. E para igualar, já que foi empate, o Gabriel Peck também vive, na minha opinião, seu melhor momento no Vasco da Gama, confiante para fazer gols, para participar das jogadas. É um jogador que é cria, né, do Vasco, uma aposta já que vem agora se configurando. Muito legal. 2 times que honraram o bom futebol ontem. Ontem o Peck foi o melhor jogador em campo, na minha opinião. O Peck, pra mim, ontem foi o melhor jogador. É, muito bom. Jogou muita bola. Jogaço. Eu falei do jogo do Flamengo e do Inter e acrescento o jogo do Vasco com o Palmeiras, os 2 melhores jogos da rodada do Campeonato Brasileiro, dessa segunda rodada. Os 2 times propondo o jogo, ora o Palmeiras melhor, ora o Vasco melhor. Você falou do Peck.
Peck foi um dos jogadores que mais se destacou nessa rodada, na ausência do Nenê, quando o Nenê assinou com o Juventude, que era até uma referência, né, pro Peck. Ele assume essa responsabilidade do meio de campo pra frente. O Jair também fez uma boa partida. Que lançamento, hein? Não só o lançamento, né? Porque a gente tá, às vezes, carente. O Felipe Melo é um cara que faz muito bem esse tipo de lance, né? A gente tá carente desses meio-campistas que tem esse passe longo de 40, 50 metros. E ele teve a leitura, né? Porque ele não só dominou, como ele leva pro lado direito dele, aí ele vira o jogo pro Alex. Sensação que o Alex quis bater pro gol, mas independentemente disso, o Pedro Raul, que precisava fazer um gol, ainda mais num jogo grande como o Palmeiras, para dar um pouquinho mais de tranquilidade em relação ao relacionamento dele com o torcedor vascaíno. E foi um dos grandes jogos aí da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. De novo o Vasco, né? Que o Vasco também protagonizou um grande jogo contra o Atlético Mineiro. Aí naquele caso venceu, agora cedeu empate, mas era o Palmeiras. Esse Vasco, assim, a gente dificilmente vai brigar pelo título, mas vai arrancar ponto de muita gente e pode até brigar por uma vaga na Libertadores, hein? Quando a gente vê lá G6, virando G8, G7, enfim. O Vasco tá me surpreendendo. É isso, cara. Acho que todos os jogadores citados aí nos comentários, né? Peck, Léo, Jair, a gente pode citar outros, né? O Léo Jardim, por mais que tinha ali algumas críticas de alguns torcedores, né? Inclusive eu, mas foi bem também nessa rodada, na minha opinião, fazendo boas defesas ali. Eu acho que os gols não foram falha dele. Citaram ali o Jair, que na minha visão vem evoluindo, jogando na dele de segundo volante, fez um lindo lançamento. A gente tem que citar aqui os laterais do Vasco, né? Pumita e Piton, que estão bem também, né? A gente fica sempre naquela preocupação, poxa, jogar no Carioca, tá bom, foi bem nos clássicos, mas como vai ser? Clássico tem aquela coisa, né, de disposição, algo mais, mas como vai ser quando chegar no Brasileiro? Pelo menos essa pequena amostra aí de enfrentar Atlético Mineiro e Palmeiras, muitos jogadores vêm em alto nível, família vascaína. E aquilo, cara, eu ficava realmente sem entender alguns torcedores do Vasco, aceitando a crítica, é claro, mas assim, eu olhava pro time do Vasco, mesmo entendendo aquela eliminação que doeu demais, né, contra a ABC, contra o Flamengo, mas poxa, peraí, eu tô olhando pros outros times do Campeonato Brasileiro e não tem ninguém assim fazendo aquele futebol que é de assustar, uma competição que o Vasco vai entrar como o pior time da competição. De forma nenhuma eu estava vendo isso. Essa questão do Vasco ter contratado jogadores que estão acostumados a disputar a Série A também era um ponto pra gente analisar. Infelizmente, essa merda que o Vasco criou de somente jogar o Campeonato Brasileiro também entrava nessa minha matemática, e por tudo isso, cara, as contratações, os jogadores, disputar só uma competição, eu falei, cara, de forma nenhuma acho que o Vasco vai mal assim ou vai entrar na competição brigando para não cair. E eu acho que essas duas partidas aí provam isso. Agora a gente tem que confirmar isso jogando contra adversários de uma menor qualidade, vamos dizer assim. E essa sequência que eu citei aqui mostra isso. Bahia, Curitiba, Santos, São Paulo, são times aí que um nível técnico que o Vasco é maior, ou a gente pode igualar, né? Eu acho que o Vasco até acima um pouco desses times que eu citei aqui. E o Fluminense nessa sequência é o único que vem aí com o futebol realmente mostrando muita qualidade. Então é a hora da gente provar que a gente pode propor o jogo, porque diversos jogos dentro de casa, né, em São Januário ou no Maracanã, e a gente vai precisar propor o jogo. E a gente sabe que durante a temporada o Vasco foi muito mal quando precisou jogar futebol. Quando é reativo, a gente sabe que a gente tem aí qualidade e mostrou isso contra o Galo e contra o Palmeiras. Família vascaína, eu vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.